Fala pessoal, ótimo dia para todos vocês. Estamos aqui de volta com o nosso EducaCast e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e que cada vez mais, não que esse momento está em alta, mas sempre esteve, porém pouco falado, que é essa questão socioemocional, essa questão que envolve de fato o eu do professor, o eu do mantenedor, o eu das pessoas dentro da área de educação. E aí o nosso objetivo vai ser falar sobre essa questão nesse nosso podcast. E aí eu quero convidar uma pessoa para estar presente, que ela faz parte da história da Educatom, nossa empresa, desde lá do início. Me recordo muito bem quando ela aceitou ser a madrinha do nosso projeto Nelson Mandela, o nosso cursinho que iniciou lá na Vila Industrial, em Mogi das Cruzes. E hoje, mesmo com a distância, parece que a gente já estava conversando sobre assuntos que envolvem empresa, sobre as possibilidades, mas ela vai poder tratar aqui sobre essa questão socioemocional, uma questão também de energia, de espiritualidade, voltado para a área de educação. Então, quero que vocês possam aproveitar muito Cláudia Helena, nossa convidada de hoje, para poder falar conosco nesse nosso podcast. Seja bem-vinda, Cláudia. Olá, sejam muito obrigado pelo convite, né? Eu e o Everton, a gente acabou se desencontrando um pouco aí nos vieses da vida, que é normal, porque fomos parar em lugares diferentes, mas é muito importante, muito interessante ver que quando a gente fala de novo, tá tudo bem. A amizade está ali, o carinho está ali, e isso é muito bacana, isso é muito importante. Não é para todo mundo, já aviso, eu sei, a gente sabe. Não é todo mundo que consegue chegar nesse lugar, mas a gente consegue e eu fico muito feliz de estar aqui com você, e estou pronta. Segue que lá vem conversa. Boa. Cláudia, eu queria aproveitar muito o seu tempo, eu sei que é difícil os desafios aí de agenda, mas eu queria muito aproveitar o máximo que você tem de experiência, sabedoria e nesse novo olhar quando se fala desse caráter emocional das pessoas, né? Então, antes disso, eu queria só que você pudesse dizer da sua trajetória, o que te trouxe até aqui, de onde você vem, um pouco da sua família, um pouco da sua jornada, porque sempre coloco para as pessoas que não tem como separar a vida pessoal e vida profissional, né? Tudo tá junto. Isso eu lembro que você me falava muito. E aí hoje eu trago para toda a minha vida, para a minha jornada. Então, conta um pouquinho para as pessoas de onde vem a Cláudia, um pouco da sua vida, de fato, como pessoa, da sua família, hoje também, nesse âmbito profissional que você está como referência nesse mercado. Conta um pouquinho para a galera poder te conhecer. Então, eu também sou da Vila Industrial, aqui em Mogi das Cruzes, né? Então, nasci numa família de 8 irmãos, eu sou a 7ª irmã. Então, imagina, gente, se você tem 6 irmãos antes de você, imagine quem é você na fila do pão. Isso não é muita coisa, porque é muita gente antes de você, é muita personalidade, é muita ideia, é muita atitude antes de você. Então, você já fica ali meio embolada nesse processo. Mas eu sempre gostei muito de estudar, sempre. Na verdade, assim, no começo não é que eu gostava de estudar, eu gostava de ir à escola. É diferente, totalmente diferente, gente. Tem gente que gosta de ir à escola, porque na escola você tem amigos, você tem conversas, você tem professores, você tem aprendizado, e num caso extremo você tem merenda, cada um no seu processo, não era bem esse meu processo, mas é um lugar que a gente tem que pensar dependendo de onde você vem, essa é a verdade, né? Mas eu gostava muito de ir na escola, mas com o tempo fui aprendendo a gostar de estudar mesmo. As minhas irmãs já trabalhavam na Universidade de Mogi das Cruzes, né, que tem uma grande universidade, elas já trabalhavam lá. Quando eu fiz 17 anos, de 17 para 18 anos, elas me arrumaram um emprego lá, né? Então, naquele tempo, ninguém queria trabalhar, perdão da OMC, que eu amo, sou o que sou em nome de, mas, assim, quando eu entrei, ninguém queria trabalhar, o salário era ruim, etc. e tal. Mas ela foi se transformando num bom lugar, primeiro numa grande universidade e também num bom lugar para você trabalhar. E aí eu comecei ali com 17 anos, 17 para 18, eu fiquei por lá por 35 anos. Eu me aposentei dentro da instituição. Eu comecei como funcionária, fui passando pelos lugares, me formei lá, fiz meu bacharelado, eu sou bacharel em Direito, lá. Fui convidada para ser professora, em dado momento, lá as coisas acontecendo, virei professora, né? Então, passei a ser professora por um longo tempo, me encontrei nesse lugar, esse lugar foi muito importante, todos os momentos da vida da gente são importantes,
mas tem momentos-chave. Então, nesse lugar de convite, você quer dar aula sem ser... Entenda assim, ó, estar professora, ser professora, são coisas que também são diferentes. Todo mundo acha que é tudo igual. Entrou na sala de aula, virou professor. Não, não é verdade. Você tem gente que aquilo já flui gostoso, nasci para, me encontro na sala de aula, e tem gente que sofre na sala de aula. Eu gosto de ensinar, mas não gosto das questões políticas por trás. Não funciona, né? Você está ali, você está ali. Então, eu entrei nesse lugar, claro que tive desafios, né? No começo, você dá aula do quê? Do que te dão. Estou falando de aula particular, né? De universidade. Ah, você gostava de dar aula de quê? Do que me davam, gente. Então, eu fui passando por muitas matérias diferentes, isso foi me dando um know-how de entendimento. Aí, quando eu encontrei a disciplina de empreendedorismo, não, daí eu voei. Aí eu encontrei exatamente o meu lugar, exatamente a matéria onde eu me dava bem, exatamente o lugar onde eu saberia desenvolver todo o meu potencial. E, logicamente, que eu vejo isso agora, gente. Depois o quê? Da maturidade de você passar pelos processos. Quando você está no processo, se você não tiver um pouquinho de maturidade, um pouquinho de tranquilidade, você vai enxergar o lado ruim e dispensar o lado bom. Entendeu? Você vai ficar olhando, nossa, tem muito aluno. Então, eram 100 alunos na sala. Sim. Sim. Né? O que é dar aula para 100 alunos numa sala? São 100 e não são 100 adultos, são 100 adolescentes, porque eles saíram do ensino médio e entraram na universidade. A minha aula era no segundo semestre. Então, eu pegava o quê? O cidadão, a cidadã, eles tinham 18 anos, 19 anos. São imaturos, são infantis, estão na universidade, mas isso não dá maturidade para a pessoa, na maioria das vezes. Claro que você ia ter lá, sim, um ou outro, mas você tinha uma grande gama de gente que quer conversar, que quer... É aquela coisa que todo mundo já conhece, isso não precisa a gente conversar muito. Mas o bom foi, eu fui desenvolvendo meu próprio método, minha própria forma, e fui entendendo assim, aqui eu posso fazer diferença. No momento que você se apropria daquilo que lhe é particular, você sabendo quem você é, você vai desenvolver metodologia própria, sistema, formato, links. Você faz links com outras coisas, você consegue ampliar esse campo e aí você encontra o seu lugar. Talvez, né? Eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas vou falar porque sempre que me vem eu falo, né? Sempre eu sei que tem um recado para alguém em especial. Às vezes você não sabe por que você não está se dando bem. Sim. Por que a vida não está fluindo? Por que não tá... Mas não está rolando por quê? Talvez porque você não tenha se apropriado primeiro de quem você é. Né? Eu estava atendendo... hoje, gente, eu não sou mais professora universitária, me aposentei, eu entrei para os mundos da terapia holística, um lugar que eu gosto muito, mas não precisamos falar disso, porque eu sei que é um lugar controverso. Ai, meu Deus, você acredita nisso? Sim. Está vendo a mandala ali? Isso, eu acredito nisso aí. E também me aproprio disso. Sim. Então, eu faço links interessantes disso mesmo, da vida como professora, quando eu estou no atendimento. Nunca vou atender e não vou ser professora, entende? Sim. Não consigo atender uma cliente e não explicar. Ó, estou falando isso para você por causa disso, disso, disso. A minha fonte é essa aqui. Eu aprendi isso aqui no livro de psicologia, isso aqui eu peguei num livro de não sei o quê. Isso é normal, por quê? Porque depois que você é professor, a sua fonte não é o site da internet. A minha fonte é o livro. Sim. Se você quer ser um bom professor e não lê, meu amigo, informações no vídeo do YouTube, Deus abençoe você, eu espero que você consiga. É muito raso, né? A profundidade de um livro Sim. É outra, não tem essa conversa aí. Falando um pouco sobre essa questão, quando você trouxe aí sobre a sua jornada e entrando logo assim, bem com profundidade naquilo que nós vamos tratar, que é esse lado do eu, sabe? Eu me recordo muito do ensino médio, quando falava sobre a questão de identidade. Pouco falava, mas falava. Depois, na universidade, se falou também. Mas hoje, eu digo hoje, na minha jornada como pai, esposo, empresário, nesse universo de educação, me relacionando com pessoas,
olhando também para a esfera de parentes, quando você trouxe o aspecto de maturidade, e aí eu já quero já trazer uma pancada, porque eu vejo que é onde as pessoas, de fato, elas se perdem. Quando você fala que você adquiriu isso no processo, como, de fato, se desenvolver na questão de maturidade? O que as pessoas precisam entender para se tornarem mais maduras e pararem de reclamar? Porque o que mais escutamos é a reclamação durante o processo, né? De repente, eu quero comer picanha, mas só tem filé para a gente comer hoje. E a pessoa começa a reclamar porque tem filé e não tem picanha. Ela não é grata por aquilo, e isso a gente sabe que vai desencadear em várias outras situações. Mas como adquirir essa maturidade? O que a pessoa precisa entender para ela adquirir essa maturidade para essa jornada da vida? Numa palavra só, que parece uma coisa, vai falar, de novo essa conversa? De novo, porque se a conversa se repete, gente, presta atenção. Você pode não ter gostado do viés do fulano, nem do viés do ciclano, mas se a palavra se repete por grandes mentes, né? Então, Sim. Você tem que prestar atenção que existe uma coisa importante que talvez você não tenha alcançado com a sua mente. Eu não estou dizendo que a sua mente não é grande, mas você está limitado dentro da emoção, que a emoção nos limita. Ponto. Não vamos poder discutir isso. Não, aí eu acho que emoção não tem nada a ver. Emoção é tudo. Se você tem controle, se você tem ideia, se você tem conhecimento sobre isso, você Sim. vai dar conta de algumas coisas. Se você não tem, não vai dar. A palavra e vamos se aprofundar. Isso. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Você tem? Você tem autorresponsabilidade? Se você não tem, você vai ficar perdido à deriva aí. Porque você vai sempre dizer que quem é responsável por você ser infeliz. E aí a gente pode entrar nessa conversa que também é chata, mas é real, das pessoas falando, não, mas o meu pai, mas a minha mãe, porque se eu não tivesse vindo da vida industrial, se minha mãe tivesse me colocado numa escola paga, aí eu teria virado outra pessoa. Vocês vão encontrar várias pessoas que estudaram em excelentes escolas, tiveram todo o suporte estrutural, não estou falando de emocional, por quê? Porque emocional é outro lugar. Tiveram Sim. todo o suporte estrutural, estudaram em boas escolas, tiveram babá e estão patinando na vida. Ponto. É isso aí. Porque a pessoa não consegue encontrar o quê? Primeiro, autorresponsabilidade para saber o seu lugar. Quem que vai encontrar o seu lugar para você? Você. É você que encontra o seu lugar. Eu estava atendendo uma moça essa semana e eu conversando com ela sobre ela, né? Sobre ela, mas me deu insight sobre mim mesmo. A gente estava falando de talento. Falei, olha, ela me procurou para encontrar um caminho. Ela está perdida com relação ao que ela faz da vida. Falei, olha, o que a gente precisa observar? O que você fazia quando você era criança que você era muito fácil para você? É muito fácil. Eu vou falar um pouco de mim para você entender. E quando eu fui falando, que foi assim, um campo assim, de eu entender sobre como eu cheguei aqui. Quando eu era criança, era diferente a escola, eu estava na 4ª série, e aí eu tive um professor, o professor Rubens, ele tinha um flanelógrafo, gente. O que é um flanelógrafo? É uma tela de flanela, você recortava a figurinha do livro, porque não tinha xerox, a gente não tinha dinheiro para isso, nem sonhando, e a gente colava uma flanela e colava flanela com flanela. Porque era o recurso da época. Veja, eu sou de outra época. Hoje não, você vai criar aí tranquilamente uma apresentação em PowerPoint, vai usar aqui um recurso da internet e vai dar a sua aula. Então, mas pensa, eu era uma criança, recortei tudo, e no meu caso, o trabalho era em dupla. E eu peguei um menino para fazer dupla. Sem ofensas aos meninos, sem ofensas aos homens, mas de verdade. Vocês não querem, vocês são zero. Bom, não fez nada. Não fez nada. E eu agradeço a ele por não ter feito nada. Você está entendendo? Quando foi cair na minha ficha, assim, que bom que ele não fez nada. Parabéns para ele, parabéns para mim. Como ele não fez nada, eu tive que me desdobrar para que isso funcionasse. Achei o livro, recortei todas as pecinhas e eu fiquei, num dia antes, eu ensaiei, que era uma coisa que eu não faria. Eu falei, mas eu não sei, nunca falei na frente de ninguém, deixa eu dar uma ensaiada aqui.
E aí, esse trabalhinho, eu tirei 9. Professor, eu só não vou te dar 10 porque chegou no fim da apresentação, eu não usei uma frase de finalização. Eu falei, tipo assim, sei lá, aí Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ponto. Tá. E aí, eu poderia ter emendado aqui. E aí, hoje, nós somos assim, brasileiros, tal, porque ele esteve aqui. Podia fazer uma frase de efeito no final. Mas eu não tinha nem idade, nem maturidade para isso, e não tive nem instrução. Porque você pode ter um sistema de orientação, mas o meu professor também não tinha toda essa visão. E aí eu tirei 9. Aí eu contando isso para ela, eu entendi o seguinte: esse já era o meu talento. Entende? Qual é o meu talento? Eu falo bem e com facilidade. Eu não estou tendo dificuldade nenhuma aqui. Você está aqui, tem gente que chegou, ligou a câmera, a pessoa treme. Eu não tremo nada. Se tiver 200 pessoas, eu falo. Se tiver 300 pessoas, eu falo. Se tiver 1000 pessoas, eu falo do mesmo jeito. Se eu souber do que eu estou falando, meu amigo, o assunto comigo está encerrado. Sim. Eu vou falar para quantas pessoas houverem de audiência. Sim. Se eu souber, logicamente, do assunto que eu sei. Não vou me meter onde sou doidona do lugar. Não. Eu sei do que eu estou falando. Você está me dizendo uma coisa que eu conheço? Pode colocar 1000 pessoas ali, 2000, 5000, que para mim dá na mesma. Por quê? Porque os meus 10% são 100% para o outro. Sim. Que eu sei. Para chegar aqui, meu amigo, para chegar aqui, onde eu estou, eu tive que me autorresponsabilizar por aquilo que estava acontecendo na minha vida. Em vários momentos, eu também entrei num lugar de vitimismo. Ah, meu Deus, por quê? Eu não nasci num berço melhor que me desse, porque eu não nasci loura. Essas coisas todas passam na cabeça da gente e tem que passar. E tem que passar, e você tem que reclamar, faz tudo parte. Até uma hora que você sempre fala assim, bom, eu reclamando, estou ganhando o quê? Nada. 0. Eu reclamando, inclusive, estou ganhando 0 não, estou ganhando antipatia, porque tem certas pessoas que reclamam tanto, quando elas vão chegando, a gente vai saindo. De fininho, assim, ó. Ai, lá vem a fulana que só reclama, deixa eu sair daqui. Você para com isso e começa a pensar assim, bom, onde eu estou? E como é que eu faço para sair daqui? Não como o outro pode te estender uma mão? Sim. Mas se ele não te estender, você vai fazer o quê? Vai ficar sentado? Não tem como. Então, se autorresponsabilize por quem você é, pelo que você quer. Em termos de professores, eu lembro uma vez que eu dei uma palestra aqui numa escola em Biritiba Mirim, que é pertinho aqui de Mogi, e eu falava para as mulheres assim, mas não foi você que escolheu fazer concurso, bem? Ou alguém te chama para fazer concurso? Passa um caminhão falando, o caminhão do concurso está passando. Quem quer se inscrever? Não, isso não existe. Existe, eu quero ganhar bem, eu quero ter estabilidade, eu quero ter segurança. Eu vou fazer um concurso. Sim. Aí chega lá, você não aguenta aquilo que você mesmo, o lugar onde você mesmo se colocou. E aí você vai criar um processo de reclamação de tudo. As mães que não dão educação para a criança. Eu não estou dizendo que você não tem razão, tá certo? Não é disso que nós estamos falando aqui agora. Não é esse, esse não é o nosso assunto. Se a mãe devia fazer isso, se a escola devia fazer aquilo, quem deve educar quem, se o celular é um veneno, se o celular é uma bênção. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando o quê? As pessoas entram nos lugares e não suportam os lugares onde elas se colocaram. Ela mesma. Ela mesma. Você se inscreveu numa escola particular, você entregou seu currículo, quero dar aula. Sim. E depois, não, mas as mães podiam cuidar melhor dos filhos. Podiam. Elas não vão cuidar. É a mesma coisa da mão que não se estende. E daí? Você pretende permanecer aí ou você vai encontrar uma situação, um processo onde você vai sair daí? Porque a responsabilidade sobre este lugar é sua. Você vai fazer diferença aí? Olha, vou fazer diferença. Eu entendi, as mães estão aqui. Como é que eu lido com as crianças aqui? Como é que eu vou criar os meus processos, eu vou criar as minhas formas, eu vou fazer os meus cursos para dentro daquilo que a escola exige de mim, eu criar um processo onde eu me sinta bem e confortável, já que eu gosto tanto de criança, por exemplo. Não. As mães não ajudam, porque a diretora não sei o que das quantas, porque eu... Mas aí você vai ficar nesse lugar reclamando e não vai encontrar nenhuma solução para você, que você fique melhor, para que você se sinta melhor, para que você seja um professor melhor, para que você seja uma pessoa melhor. Para quem? Para você. Porque gente feliz, é uma frase que a gente escuta, mas é porque é verdade. Gente feliz não dá trabalho.
Você conhece alguém feliz saltitante? As pessoas falam, nossa, é tão feliz que me irrita. E pode te irritar, mas é sobre você de novo, né? Nem sobre ele. A pessoa não reclama para você, a pessoa não te xinga, a pessoa não fica enchendo o seu saco. Tem muita gente feliz, mas está na utopia, porque nem existe tanta gente feliz assim. Tudo bem, pode não existir tanta gente feliz assim, mas tem gente que está bem consigo. O suficiente para entender, bom, percalço eu vou ter. Natural. Tem dia que o boleto chega, o dinheiro não está. Eu tenho boleto, não tenho dinheiro. Sim, sim. É isso. É isso. Aí o que eu faço com isso? Lido com isso. Sim. É isso, não tenho dinheiro, vou enrolar aqui, vou pagar uma conta ali, não vou pagar outra, vou pedir emprestado. Mas aí você sentou, chorou e achou que alguém vai fazer. Isso é outro lugar. Isso é para tudo. Então, assim, a grande palavra sobre o que a gente começou falando, que é a questão de você se encontrar, tem a autorresponsabilidade sobre quem você é. Aí eu vou dar uma partezinho aqui. Se você não sabe quem você é, vai ter autorresponsabilidade do quê? Você não sabe quem você é, bem. Eu chego a perguntar, eu estava atendendo várias pessoas, né? Eu estou dando aqui exemplos de alguns casos. Uma pessoa que eu falei para ela estava em depressão, eu falei para ela, olha, eu ganhei na Mega Sena, estou com muito dinheiro, hipoteticamente, tá, gente? Não é meu caso ainda, até porque eu nem jogo, mas enfim. Eu vou te dar uma viagem, tá bom? Eu vou te dar uma viagem, você pode escolher o lugar. Você gostaria de ir para onde? E essa mulher ficou completamente assustada olhando para mim. Não sabe para onde quer ir. Falei, você gosta de que cor? Logicamente, gente, estou falando de um caso extremo, tá? Você gosta de que cor? Demorou uns segundos para me responder. Parecem coisas simples, mas o autoconhecimento começa do simples. Você gosta de que cor? Você gosta de viajar para onde? Praia é igual campo? Não. Não. Praia é praia, campo é campo, urbano é urbano. Você gosta do quê? Você gosta do mundo urbano? Você gosta do campo? Você gosta de ir para praia? Você gosta de praia cheia? Você gosta de praia mais vazia? Você gosta de mais silêncio? Você gosta de mais barulho? Podem ser perguntas simples, mas tem pessoas que não sabem responder o simples, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga num curso, eu estou fazendo um curso espiritualidade, óbvio. Estou fazendo um curso de apometria, e ela falando assim para mim que ela se separou há pouco tempo, e há uns 2 anos, né? E ela começou a comprar roupas lisas. Camisa era bege, branca, preta, marrom. Eu fiquei olhando para a cara da missão. Pensei, mas tá comprando roupa lisa? Eu tentando entender o que ela estava me contextualizando. Ela ouviu alguém dizer que quando a gente fica mais velho, o estampado nos envelhece. E eu estou falando isso para vocês com vontade de chorar de rir, porque eu vou rindo assim, eu choro, minhas emoções são sempre, eu começo a rir, eu começo a chorar de rir. Eu assim, dessa idade, filha, não estou falando de uma menina de 18 anos, eu estou falando de uma mulher adulta. Sim. Outra pessoa falou, estampa envelhece, e você é louca da estampa. Eu sou louca da estampa, veja, eu estou de estampado, né? Aí você para de usar estampa porque te envelhece, acha as estampas que te beneficiem. Ponto. Porque eu não posso deixar de usar estampa porque você acha. Eu tenho que chegar nesse lugar, experimentei, achei que sem estampa fico melhor para negócios. Qualquer coisa desse tipo. Agora, eu gosto de estampas. O que eu faço? Talvez uma estampa mais miúda, uma estampa mais, sei lá, qualquer ideia. Mas eu gosto disso. Eu não posso deixar de gostar porque o outro não gosta. Eu tenho que saber o que eu gosto, o que me faz bem, o que se estabelece para mim. Porque eu posso ter autorresponsabilidade. Quando a pessoa falar para mim, olha, você gostaria de voltar a dar aula numa universidade? Eu posso responder tranquilamente, mesmo que eu ganhe menos sendo terapeuta neste momento, que eu não quero. Sim. Eu não quero voltar numa sala de aula com 100 alunos. Tudo bem. Eu posso dar palestra para 1000, tudo bem. Eu não quero voltar numa sala de aula com 100 alunos, com 200 alunos, no novo sistema que se estabeleceu, sem discussão sobre bom ou ruim, porque isso não faz mais parte de quem eu sou. Assumindo a responsabilidade, o quê? Mas aí você ganharia muito mais se você estivesse como professora. Talvez sim, talvez não. A gente também não precisa entrar nessa discussão. Mas ainda assim, talvez eu prefira ter paz.
E assuma que paz é mais importante que dinheiro em alguns contextos para mim. Eu não quero tanto dinheiro, eu quero ter paz, eu quero ter sossego, eu quero chegar às 10 horas da noite e não ficar pensando, eu corrigi todas as provas, falei com todos os alunos. Eu não quero esse lugar, porque ele não faz mais parte de quem eu sou agora. E em cada fase foi diferente. Mas se eu não souber quem eu sou, quando as pessoas me trouxerem desafios, me trouxerem propostas, eu não vou conseguir dizer não, porque eu estou preocupada se eu vou ter dinheiro para pagar o boleto. Então, não crie o boleto, bem. Não crie o boleto. Cláudia, gaste o que você tem. Eu não tenho dinheiro para pagar isso. Por que eu vou criar boleto? Ou assuma, vou ter que me virar para pagar o boleto. Não importa, tá tudo bem. Tudo está bem. Mas você tem que entender que não é sobre o governo que não te deu o Bolsa Boleto. É sobre você entender o que você pode, o que você não pode, assumir a responsabilidade e seguir dali. Cláudia, diante do que você está falando, olha que coisa, você foi falando de autorresponsabilidade. Eu acabei de anotar no meu caderno aqui uma seguinte questão, que é identidade, que você foi trazendo já diretamente, porque aquilo que que eu vou falando da nossa jornada aqui, aquilo que nós estamos vivendo, entra muito nessa linha, né? Muitas pessoas próximas e até distantes que eu venho conversando falam, cara, mas como se manter nessa condição? O que fazer diante disso? E se alguém, quando alguém te cobra, como você vive, como que você reage, você para, você continua, você chora, você reclama. Mas o ponto principal quando eu sei muito bem quem eu sou, eu consigo saber as brigas que eu entro e as brigas que eu não entro, porque não faz parte daquilo que eu sou. Então, falando sobre identidade, e que é um ponto que eu vou falar que é o desafio de mais de 90% das pessoas que nós convivemos. Sejam elas pessoas influentes do mundo da internet, do mundo de televisão, do mundo artístico, pessoas que fazem parte do nosso hall de parentes. Eu acho que no ramo, vamos colocar assim, de parentes, é onde isso mais se aflora, essa situação. Como definir a identidade e você parar de querer culpar o outro, terceirizar, você dizer que tudo é só você não ser grato diante da dificuldade que você está passando. Poxa, eu, por exemplo, não tenho condições para ir em tal lugar. Cara, se você tem condições para ir só naquele outro lugar, vá, mas seja grato por aquilo e viva com intensidade esse processo, se vendo já naquilo que você gostaria de ter ou de estar. Mas como definir essa identidade? E aí, Cláudio, de verdade, pode se aprofundar mais lá para dentro. Eu quero que você possa trazer questões também técnicas, de pensadores, referências. Traz lá no profundo, e aí depois eu quero trazer essa questão de espiritualidade, de alma, de energia. Isso a gente vai tratar, mas como as pessoas hoje estão definindo a sua identidade? Por que elas estão tendo essa dificuldade de saber quem elas são? Porque quando nós somos crianças, vamos fazer uma analogia um pouco rasa, mas verdadeira. Vamos lá. Existe uma teoria dizendo o quê? Quando nós nascemos, somos uma folhinha em branco. Então, você nasceu criancinha lá, bebê, você é o quê? Folhinha em branco. Quem vai escrever na sua folhinha no começo não é você. Sim. Quem vai escrever na sua folhinha são os seus pais. Sim. Eles definem que roupa você vai usar, onde você irá, o que você vai comer, como você vai lidar com isso. São os nossos pais, os nossos cuidadores, né? Para quem... mas aí eu não tive pai isso. Quem cuidou de você é eles que definem a sua identidade no começo. Mas eu nasci sem identidade? Não, você nasceu com personalidade. Criança, senão todo bebê seria lindo. Você vai no berçário, todos estão dormindo. Não, tem lá um gritando lá, um esperneando, acolá, entendeu? Então, a gente tem personalidade. Só que em termos de emoção, de conhecimento, de cognição, nós somos folhinha em branco. E são os nossos pais, os nossos cuidadores que vão começar escrevendo essa folhinha. Vamos pensar que até os 7 anos a sua identidade estará praticamente formada. O que é que os nossos pais escreveram na nossa folhinha? Gente, os nossos cuidadores, os nossos pais, são o quê? Adultos doentes, como nós somos adultos doentes.
Sim. Ponto. Não adianta gritar. A verdade é essa. Ai, você pode idolatrar sua mãe e seu pai. Seu pai e sua mãe são pessoas maravilhosas. Eu não estou aqui discutindo jamais, nunca, sobre que é porque eu tive pai e mãe. Eu tenho a minha opinião sobre os meus. Sim. Mas eles falharam. Como nós, como eu como mãe, falhei. Ponto. Sim. Porque antes de ser mãe, preste atenção, eu sou mulher. Eu sou ser humano do gênero feminino. Correto. Só aí já dá um trabalhão. Porque eu sou ser humano e vou ter que lidar com outros seres humanos. Correto. Todo mundo veio bacana? Não. Com a personalidade boa de fábrica? Não! Não! Tem uma gente aí que, por Deus, só Jesus pode resolver o nosso problema. Ponto. Sim. Então, nós vamos ter que lidar com isso. E aí nós temos o quê? Pais que foram criados por pais doentes. Também, doentes em que sentido, gente? Eu dou muita risada quando falo assim, olha, eu sou da geração que eu apanhei, que eu sou dessa, né? Que a gente apanhou de vara de marmelo. A nossa mãe, o nosso pai só olhava para a gente já sabia. E eu tô vivo. Tá vivo, mas tá quebrado. Você tá trincado, meu amigo. Sim. Você pensa que você está pleno. Você não está pleno. Você é agressivo, você tem problemas de autoestima, você tem problemas de crenças limitantes, você tem problemas mesmo cognitivos, você tem problemas mentais, você não foi na escola até o fim, você tem um monte de problema. Não é porque a gente está vivo que está tudo bem, a gente está vivo, vamos ter que lidar com isso. Sim. Mas não é verdade que, nossa, daí estou pleno, que apanhei da minha mãe, agora sou um alecrim dourado. Mentira! Tem um monte de gente que é cheio de problema. Não vamos entrar em discussão se aquela educação é melhor, se essa educação é melhor. Não é esse o lugar também. Isso é para outro dia. Sim. Mas eu estou respondendo a pergunta do Everton. O que ele perguntou? A nossa identidade está criada onde? Por pessoas que também tinham seus problemas, que antes de serem pais eram homens e mulheres, que tinham seus sonhos, as suas expectativas, os seus desejos, né? Eu vou falar umas coisas polêmicas aqui, que eu quero ver o povo suar depois, assim, ó. Fala para mim de verdade, eu sei que vocês nunca podem ter pensado nisso, mas fala para mim de verdade, assim, ó, olhando o casal, pai e mãe, você pensa assim que a sua mãe teve prazer toda vez que ela transou com seu pai? Eu sei que é polêmico, mas aguenta essa, eu quero ver. Era lindo todo dia? Não. Teve dia, meu amigo, eu tô falando do lugar de mulher. Sim. Teve dia, meu, por favor, vai dormir. Não, vai dormir, não esquece. Eu lavei roupa, eu cuidei de 3 crianças. Você está entendendo? Eu estou de saco cheio já. Você já não falou boa noite para mim direito. Meu, some, desaparece na minha frente. Você foi educada para isso? Não. Você foi educada para quê? Meu, mesmo sem querer, eu vou dar conta disso aí. Fala para mim que dá para viver, dá para essa mulher ser feliz, plena. Sou plena. Nossa, sentido. Meu casamento foi pleno. Ai, ser mãe foi a melhor coisa. Que, por favor, me poupe. Por favor, me poupe. Faz sentido. Então, é dessa mulher que está criando sua identidade que eu estou falando. Sim. Ela fez o quê? O melhor que ela pôde, como diz o glorioso Cortella. Fez o melhor que pôde com aquilo que tinha. O que eu tinha? Tinha dia que eu tinha raiva. Tinha dia que eu tinha angústia, tinha dia que eu tinha frustração, tinha dia que eu tinha revolta, tinha dia que eu tinha amor. E eu fui, vou distribuindo isso conforme eu tô. Você é fruto desse lugar. Quem vai te ajudar? Você. A autorresponsabilidade. Vá em busca de fazer terapia e encontrar a sua identidade. Se a sua mãe sempre vestiu você de vermelho e você nunca se rebelou, porque vamos fazer... Mas, Cláudia, mas tem gente que sabe quem é. Sim. Porque a pessoa já veio com personalidade suficiente para limitar. Então, você vai ter, vou falar de família, vocês vão entender. Tá. Na mesma família, nós vamos ter, no mínimo, 4 tipos de criança, falando de uma forma geral. A criança rebelde, vai na escola, arrebenta a escola, dá trabalho, a mãe tem que ir na diretoria. É a forma que ela encontrou naquele mundo de sobreviver e falar, eu tô aqui, vocês vão ter que me ver, e vocês vão me ver porque eu vou aprontar para você me ver. Nós vamos ter a criança boazinha, sem voz, não fala nada, não dá trabalho na escola. A criança, não falo, eu não quero que a minha mãe tenha trabalho comigo, eu não quero que a minha mãe tenha problemas, eu não quero eu ter problemas, então eu emudeço. Mas eu sou boazinha, assim, eu tiro nota boa. Eu sou meio simpática ali na escola, você está entendendo? Esse é o meu lugar do quê? Eu vou ser vista por ser boazinha. Aí nós vamos ter uma outra criança, uma criança palhaça, ela
ela aparece como? Sendo divertida. Tudo ela faz piada, tudo ela faz graça, tudo ela transforma no... Ela ri dela mesmo. Ela se transforma no motivo de riso de todo mundo e dela mesmo, porque é como ela sabe lidar com isso. E nós vamos ter uma criança invisível. Ninguém sabe que ela está lá. Ela não tira nota boa nem ruim. Ela nem faz piada, nem fica muda completamente. Ela passa pela vida. Não quero que ninguém me veja, que ninguém me entre. Identifique você nesse lugar, identifique os seus irmãos nesse lugar. Se você tiver condições, identifique sua mãe nesse lugar, seu pai nesse lugar. Quem eram eles? Porque a gente tem que sobreviver, gente. Sim. Eu estou lá numa casa onde eu tenho 2 adultos com problemas, com seus problemas pessoais, com seus problemas emocionais, que vão me criar. Eu tenho que sobreviver nesse lugar. Eu vou ser o quê? A criança que arruma problema? Eu quero que vocês me vejam, eu quero atenção, vocês vão ter que fazer o que eu estou falando. Não, eu sou a criança boazinha que nunca dou trabalho, que sempre... Aí fico fazendo serviço até tarde, ajudo minha mãe, eu lavo, passo, cozinho. Quem é você nessa fila aqui? Se identifique. Aí você vai começar a saber da sua identidade, que é disso que nós estamos falando aqui. Tudo isso é para falar disso. E me diz uma criança. Eu fui a criança que deu problema, eu fui a criança boazinha, eu fui a criança invisível, eu fui a criança palhaça. Aí você começa a falar, ah, tá, então eu me moldei por aqueles adultos, eu me moldei para que eu pudesse sobreviver e viver. O problema é, passado um tempo, você ficou ali pré-adolescente, adolescente, jovem, você estende isso, aí você tem um momento de rebeldia, quer mostrar quem você é, os amigos da escola, você vai passando por outros processos. Aí chega um momento lá que você está 20, 21, aquilo está ficando mais estabelecido, você já criou mais várias cascas, etc e tal, aí você começa a se perguntar, mas eu gosto do quê mesmo? Você tem que voltar. Você vai ter que voltar para saber sua identidade. Eu gosto do quê? Do que minha mãe e meu pai me estabeleceram, ou eu tenho coragem de romper com isso? Se eu não tiver coragem de romper com isso, eu vou permanecer ainda gostando do que os meus pais disseram que eu gostava. Eu ainda como a mesma comida, eu posso vestir uma roupa parecida, eu posso gostar de um tipo de música mais ou menos igual, porque eu ainda não entrei na caminhada de saber, então, eu mesmo gosto do quê? Agora que eu posso me expressar, porque vamos dizer, lá quando você era criança, talvez você não pudesse se expressar. Agora que eu posso me expressar, quem sou eu? E esses rompimentos, gente, eles são dolorosos. E o que o ser humano gosta de fazer? Nós somos criados... O nosso cérebro foi criado para economizar energia. A gente gosta de fazer as coisas do mesmo jeito. É por isso que você levanta, né? E aí nós vamos ter, logicamente, pessoas diferentes, mas a maioria vai fazer o quê? Tem rotina. Levanto de manhã, daí eu escovo o dente, daí eu tomo café. Então você tem... Mas é ruim rotina? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente gosta da rotina porque isso economiza nossa questão. E é bom ter rotina. Mas... E quando isso se estende para tudo na vida? Eu continuo fazendo as coisas como eu fui ensinado a fazer. Se a gente continuasse assim, a gente nem teria internet, né, gente? Graças a Deus tem uma gente rebelde que fala, não, oxe, para mim não serve. Eu quero fazer diferente. Só que romper com quem a gente é muito difícil, porque nós gostamos de pertencer. Então, você vai ter que romper, por exemplo, vou dar o exemplo do Everton, se ele me permitir. Ele teve que sair de Mogi e aparecer em Alphaville. Foi fácil? Não pode ter sido, não pode. Se ele falar para mim, nossa, foi fluido. Eu falar, mentiroso, tá vergonha. Não pode ter jeito. Tira. Ó, passou perrengue, suou, se arrependeu, teve noite sem dormir, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? É isso mesmo, Senhor, me deu uma luz, tudo junto e misturado. Sim. Tudo junto e misturado. Mas se ele não rompe com a origem dele e não tem coragem de deixar para trás quem tem que ser deixado para trás, não porque a pessoa, eu estou falando dos pais dele, obviamente, né, da vida industrial e de onde ele veio, não porque nós desprezamos, mas porque para passar para um novo nível do videogame, no jogo do videogame, e eu nem jogo videogame, você tem que matar alguém.
Fato. Você concorda? Para quem joga videogame, você... Então, logicamente que não é esse lugar nem brigado, nem não é disso que eu estou falando, apesar disso também poder acontecer. É você ter coragem suficiente dentro de você, e aí a gente vai trazer uma nova palavra que também é muito importante, coragem. Tem que ter coragem. Coragem de, primeiro, assumir quem você é. Então, eu falo alto e gesticulo. Gente, vocês não sabem quantas vezes eu tentei ser diferente. Ai, deixa eu falar mais suave. Meu, eu não sei falar suave, meu. Eu já mando umas real na hora, falando português errado, inclusive. Já mando, vai, é isso, eu não tenho. Eu tentei, falei, não, deixa eu ser uma pessoa mais lady, mais nananá, porque, nossa, onde eu estou como professora, é importante que as pessoas me vejam num outro contexto. Eu tentei vestir roupa diferente, eu tentei falar diferente. A gente tenta, porque a gente quer pertencer a algum lugar, e às vezes o lugar que a gente quer pertencer não condiz com a nossa origem, e o Everton vai entender perfeitamente isso. Nós viemos num bairro de periferia. Sim. Então, você vai falar com as outras pessoas, elas falam diferente, elas vieram de uma escola particular. É verdade. Com babá. É verdade. Eu comecei contando para vocês quanto. Eu tinha 7 irmãos. Antes de mim, tinham 6. Você acha que a minha mãe tinha tempo de verdade de ficar... Sente direito, fale X, coma H. Claro que não, era todo mundo na mesa misturado, aquele negócio já virava um farfeiro, um já pegava a mistura do outro. Eu sinto muito essa minha origem. E aí eu tentei me encaixar, e a gente tenta se encaixar. Mas tem certos lugares... Isso não te ajuda em certos momentos. Não. Te ajuda em alguns e outros não te ajuda. Por quê? Porque no final das contas... Por quanto tempo você suporta fingir ser quem você não é? Você pode ir lapidando sua identidade ao longo do tempo. Então, logicamente, que eu já falo completamente diferente, eu tenho outra cultura, eu fiz mestrado, então não vou dizer para você que também eu consigo lidar hoje com a vida industrial, é mentira. Entendeu? Também não vou... Você foi lapidando isso. Então, mesmo que o Everton volte lá para uma visita, de verdade, ele pode sentar na esquina, mas é 10 minutos, porque a conversa não tem como rolar a conversa. Você pergunta, e aí, como é que você está? E a fulana de fulano. Aí a pessoa começa a reclamar, fala, pelo amor de Deus, você não vai sair daqui, você não vai sair mesmo, porque você está sentado na esquina, filho. Eu sinto muito. Eu não estou te julgando, eu estou falando para você, a real é essa. E quando você fala disso, Cláudia, puxa, está indo para onde de fato é o que eu queria. Quando você trouxe sobre romper... Esse é o ponto que eu gostaria que você pudesse falar mais. Por que eu falo disso? A cada 10 pessoas, uma ou no máximo 2 tem essa coragem de fato de romper para criar um novo caminho. E isso é só novamente a gente observar na nossa realidade. E quem for assistir é só também observar na sua realidade ao seu entorno. Aquilo que você fez e que você em algum momento rompeu algo, quantas pessoas fizeram ou fariam como você fez? Né? Com certeza, 1 ou 2. Para esse processo de rompimento, e eu digo com muita tranquilidade que, de fato, eu tive um primeiro rompimento que foi de espaço geográfico, vamos dizer assim. Isso lá atrás, quando a gente... decidiu ir para a universidade, então sair da visão de estar na Avenida Industrial, de morar em Mogi das Cruzes para ir para o Mackenzie e morar em São Paulo. É um baita rompimento, porque você sai de um bairro onde que a universidade onde você estuda é praticamente um bairro ou até mesmo uma cidade, pelo tamanho que é. Então eu rompi com isso, e já foi um grande desafio, porque estar dentro de um ambiente de pessoas onde elas vinham de culturas diferentes, famílias diferentes, ações diferentes, para um cara que, quando falava sobre viagem, alguns amigos diziam que estava indo para a Europa, para Estados Unidos, e a minha viagem era de volta para Guaianazes, voltar para Mogi, né? Baldeação ali. Esse rompimento geográfico. Hoje, depois de um tempo, tive um novo rompimento de poder sair de Mogi definitivamente e vir morar em Alphaville com a minha família e com a empresa. Nesse processo de romper, não só geográfico, mas depois você romper
no que compete ao nível de parentes, porque quando eu falo família, família é minha esposa e meus filhos. Então, os meus pais são os meus parentes, meu irmão é meu parente, cunhado meu parente, tios, primos são meus parentes, porque depois teve também esse rompimento com parentes, que é onde é um rompimento que para alguns é doloroso, mas se você tem uma definição muito clara do seu eu, da sua identidade, não é um rompimento doloroso assim, porque você sabe para onde você está indo e o porquê você está fazendo aquilo. E eu também passei por esse processo de rompimento de parentes, e que está tudo bem, vivo muito bem com isso, está tudo certo. Porém, muitos não. Esse é um outro ponto, esse romper com parentes. Mas o que eu quero que você fale de rompimento? Porque existe o desafio para muitos de não conseguir romper. De não conseguir romper com aquilo que aprendeu com os pais, daquilo que teve de convivência com parentes, e aí a pessoa ela sempre faz a mesma coisa. Então, um comportamento de domingo, ele sempre é o mesmo, né? Eu acordo de manhã, eu faço tal atividade de manhã, depois eu faço outra atividade, aí eu almoço, aí eu tenho um momento que eu vou fazer uma outra coisa, aí finalizo o dia, grande parte, eu vou falar um pouco da parte dos meus pais, a gente ia para a igreja. Outras pessoas iam fazer outras atividades. E quando você rompe com isso, eu vou falar uma coisa muito importante para mim, que é você sente, de fato, uma pessoa que alcançou não a liberdade, mas a maturidade de definir o que eu vou fazer agora no meu domingo, com a minha família. Eu não vou fazer aquilo que eu sempre fiz, né? Eu acordo de manhã, vou jogar uma bola, almoço, descanso, vou para a igreja, finalizo o domingo. Não, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Eu vou construir o meu domingo da forma como a minha família deseja. O que a gente vai fazer de manhã? De manhã a gente vai tomar um café todo mundo junto e vamos brincar no condomínio. Depois disso, a gente vai almoçar. No meio da tarde, a gente vai poder, pessoal, assistir um livro, assistir um filme, vamos para o shopping, vamos para a rua de novo. E para finalizar o dia, nós não vamos na igreja hoje, nós vamos fazer uma outra atividade. Nós não vamos fazer isso. Essa maturidade de definir o que eu vou fazer não é que me dá liberdade, mas sim uma maturidade de construir o meu dia de acordo com a minha família. E que vai mudar, obviamente, para os meus filhos. Mas eu quero que você fale do romper, porque tem pessoas que, eu não vou citar nome, mas que eu vejo na minha mente, tanto da Vila Industrial, de Mogi das Cruzes, das pessoas de parentes, que elas não conseguem romper. Elas não conseguem romper. Você percebe que o comportamento é o mesmo, que as atitudes é a mesma, a fala de reclamação é a mesma, só mudou a geração, né? E ela se vê naquela mesma situação e você já não consegue mais estar ali tanto. E você também não quer. Essa pessoa, ela conseguiria romper ou não? Além dessa pessoa conseguir romper ou não, o que é mais doloroso? Você viver fazendo a mesma coisa e já saber qual vai ser o seu destino baseado no que teve no seu passado? Ou você romper com isso e construir um novo destino sabendo que pode ser que o final vai ser diferente? Fala disso. Bom, aí a gente tem que voltar de novo. Tudo que a gente está falando está muito amarrado. Tá. De novo em identidade, de novo em maturidade, de novo em autorresponsabilidade. Tá. Então, assim, primeiro, se você não construiu a sua identidade, vamos pensar. Porque você poderia ter permanecido lá, Everton. Você poderia ter falado, bom, esse aqui é o meu destino. Uhum. Eu fui criado assim, apesar de eu ter ido para o Mackenzie, eu posso voltar para a vida industrial e eu posso tentar me inserir novamente dentro dessa rotina. E eu tentei, viu? Eu sei. eu vi sua tentativa. E não fiquei olhando, meu Deus, não vou nem comentar, vou fingir demência aqui, que é para não ficar pior. Que faz parte, né? Faz parte do processo. Mas a questão quando você fez o primeiro rompimento, quando você falou, não, eu vou para a universidade, no nosso caso, dentro do seu contexto, tá. Já foi um rompimento. Quantas pessoas foram para a universidade de verdade ali? Ponto. 2, você foi para uma universidade não da cidade, você foi para uma universidade fora da cidade. Então, sim. Você fez 2 rompimentos. A gente volta aonde? Identidade e coragem. Então, apesar de você ter sido criado ali, dentro daquele contexto, a sua mãe, que é muito corajosa, por sinal, ela te deu esse nível de coragem que você falou, bom, como ela é uma educadora, ela falou, se você quer fazer o melhor, aqui não é o melhor. Sim.
te incentivou a ir para outro lugar. Entende? Então, a sua própria mãe, ela te dá esse aval. Então, você faz esse rompimento com o aval da sua mãe, que olhou o quê? Lá em outra universidade, muito maior, se você conseguiu passar, não é nada, meu, vai que você... Porque ela podia falar, meu Deus, não vá para São Paulo, você pode ser atropelado. Mas ela falou, não, eu criei um homem. Sim. Podia ser uma mulher, não estou falando aqui de gênero, estou falando aqui do processo geral, porque hoje qualquer coisa vira uma outra coisa, estou falando, criou bem, com coragem, botou você para fora, falou, filho, ó, vai ver aí como é que você vive sua vida. Tá. E você falou, bom, minha mãe me deu o aval, eu vou. Sim. E aí você foi, criou o quê? Rompeu e criou sua própria identidade. Você foi estabelecendo que existe outro mundo. O mundo não é só a Vila Industrial. O mundo é grande. Você viu outro mundo. Depois que você viu, não dá para desver. Preste atenção que isso é importante. Você viu outro mundo, com pessoas falando diferente, com pessoas conversando diferente, com pessoas indo para outros lugares. Você ouvia assim, eles falando, eu fui para a Europa. Você pensava, bom, eu não fui, eu voltei para casa via Guaianazes, né? Linha Coral. Mas é o que dá para mim, é o que eu tenho. Tudo certo. Tudo certo, mas você começou a entender o quê? Existe vida que tem viagem. Existe gente que viaja, existe gente que tem roupa diferente, existe gente que tem carro diferente, tem gente que não faz a linha coral. Você foi ganhando mundo, você viu que existe um mundo maior. Quando você tenta voltar, fala, mas aqui, eu estou incomodado aqui. Porque daí depois também teve outras, no seu caso, teve outras coisas. Você casou com a Thalita, foi morar em outro bairro, tudo isso faz diferença. Sim. Aí você tentou, falou, bom, mas aqui não tá para mim, porque não é isso que eu quero. Existe um mundão. E aí você juntou toda a sua coragem, falou, não, sua identidade, não é isso, não sou eu não vou mais conseguir sentar aqui na esquina para ter conversinha sobre quem roubou o ovo de quem. Aí você falou, aqui não dá, eu vou precisar romper com isso, e onde que eu vou... E eu não estou falando que isso está errado, hein? Sim. Quem da Vila ouvir, pelo amor de Deus, estou falando o quê para você? Tá tudo certo dentro do seu mapa de mundo. Sim. Não é o dele. Não é o meu. É a identidade da pessoa. Se para ela tá tudo bem, não me incomoda. Agora, para mim, não tá. Isso. Aí você falou, bom, não vou dar conta disso aqui. Aí você foi tentando o máximo que você deu conta. Aí, de novo, você fez o quê? Foi ver o mundo. Existe um mundo muito melhor que aquele que eu já tinha visto. Quer saber de um negócio? Juntou toda a sua coragem. Falou, vou meter a cara aqui. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas você conhece de verdade que vão ter coragem? Porque a coragem é o quê? Eu deixo para trás o que é seguro. Fato. Aquilo que para mim é lugar comum. E aí a gente pode voltar à identidade. Aquilo que a minha mãe ensinou que é certo, que meu pai ensinou que é certo, que eu vivi a vida inteira. Eu rompo com isso e saio. Se eu não tenho essa coragem, e aí você fala, é fácil para você falar. A sua mãe, a gente já vai contar, o povo já vai contando essa história. Por exemplo, a minha mãe só tem a mim. Ela é doente. Isso. Este é o seu caso. Você tem que lidar com o seu caso. Cada um vai ter que lidar com o seu caso. Você está dizendo que eu tenho que abandonar a sua mãe? Deus o livre, eu não falo nada disso para ninguém. Não estou dizendo nada disso. A minha pergunta é, será que não tem jeito de você arrumar um lugar, uma pessoa, uma forma, alguém, um vizinho que você pague, né, para ficar um pouco com a sua mãe, para você fazer um curso, para você melhorar de vida? Fato. Não tem como pagar um curso em AD, não tem como ver os vídeos no YouTube, não para ver vídeo de piada no YouTube. Sim. É para você pegar a internet com a potência que ela tem. Não, mas eu já trabalho o dia inteiro, vou estudar. Não, vê vídeo de piada. Sim. Vê fofoca. Tá tudo... Esse é o seu lugar, eu não tenho nada, não posso fazer nada. Autorresponsabilidade, a gente volta no mesmo lugar. Eu não sou responsável pelas escolhas que você faz. E vamos falar de internet. A internet não é responsável pelas escolhas que você faz. A internet, ela oferece para você tudo. De grandes mentes pensantes, com vídeos, cursos gratuitos interessantes, a fofoca sobre quem roubou o ovo de quem. Quem escolhe o que você vai acessar é você. Se você não faz uma mudança de acordo com a sua autorresponsabilidade, sabendo o quê?
Ó, realmente a Cláudia falou um negócio interessante. Eu sou o que os meus pais fizeram de mim. Mas o que eu quero ter de mim agora? Porque agora você não é mais a criança. Sim. Você não é aquela criança que os pais disseram para você o que você tinha que fazer. Sim. Você já transitou e você é um adulto. Mas a pergunta é, o quanto você consegue lidar com ser adulto? O quanto você consegue entender que não cabe mais você permitir que as outras pessoas façam escolha para você. Sim. E que para ser adulto a gente tem que pagar um preço. Fato. Não é? Então tem que pagar um preço, você tem que pagar boletos, tem que pagar contas, tem que escolher, e você vai ter que romper e criar conflitos. Mas se você escolheu ser aquela criança boazinha, o quanto lidar com conflito para você é fácil. A gente volta, entende? Tudo a gente vai voltar no mesmo lugar. Eu escolhi ser a criança boazinha. Quando a pessoa vem conflitar comigo, eu faço o quê? Eu recuo, eu enfrento. Porque para ser adulto tem que enfrentar. E para a pessoa, Cláudia, quando escuta isso e ela tem medo? Terapia. Para todo mundo. Para quem tem medo, para quem não tem. Você está falando isso porque você é terapeuta? Não, estou falando isso porque você pode perguntar isso para qualquer pessoa. Mas a pessoa vai falar para você o quê? Ó, autoconhecimento. Autoconhecimento tem que vir da terapia. Não tem dinheiro. Mas me diz uma coisa, quando fala de medo, esse medo, ele surge... A falta de coragem das pessoas, obviamente, é porque elas ficam inseguras, elas vão ter uma necessidade de, poxa, eu preciso estar bem amparado, preciso para eu poder tomar tal passo, eu preciso ter mais segurança e tudo mais. Obviamente, isso é o medo. Esse medo, ele nasce em qual momento? De que forma que esse medo nasce? Como lidar com ele? Como diminuí-lo? Ou como fazer com que ele não exista? É possível? Então, como é para essa pessoa que falta coragem? Obviamente, ela é muito medrosa, ou ele é muito medroso para tomar tais ações. Da onde que veio esse medo? Então, a gente vai ter que voltar de novo no mesmo lugar. Identidade. Você foi criado como? Sua mãe deixava você subir no pé de goiaba? Não. Não deixava. Sua mãe deixava você ir na rua. Eu tenho clientes que a mãe não levava na escola todo dia, levava e buscava de carro. Quando tinha um desafio, falava, não, isso vai dar errado. Não, você não pode. Não, te limitou. Então, para que você lide com o medo, é a história do abismo, né? Quando o abismo olha para você, você olha para o abismo, ele olha para você. Quando você encara o medo, obviamente, ele vai ter que te encarar também. Sim. Então, eu tenho, assim, sei lá, clientes. Eu não pego trem. Eu tenho uma cliente que ela não... Gente, assim, coisas incríveis acontecem, assim, ó. Ela não saía de carro... Você está entendendo? Ela não saía de carro sem ter na mente dela onde é que ela ia estacionar. É isso. Porque ela não conseguia fazer baliza. Dependendo do dia que ela fosse, estou falando de Mogi, que é uma cidade menor, né, gente? Vamos pensar. Dependendo do dia que ela fosse na cidade, ela ficava rodando até ela achar uma vaga, 2 vagas, para ela entrar de frente. Mas é um Fiat Uno, ok? Não é uma, sei lá, uma Hilux. Uma Land Rover. Uma Land Rover, não é? Não é. Só que ela tinha que achar 2 vagas. Então, ela andava na cidade até achar 2 vagas. Ou ela achava um estacionamento com manobrista. Então, ela tinha opções. Mas todas elas combinavam no mesmo lugar. Eu tenho medo de dirigir, eu dirijo assim o básico, pegar a estrada nem pensar, só dirijo aqui na cidade, e eu preciso estacionar num lugar que tenha facilidade, porque eu tenho medo de fazer baliza, eu tenho medo de fazer rampa, eu tenho medo de... Como é que vence nesse caso? Vou dar um exemplo que serve para todos os casos. Como é que vence? Fazendo rampa. Fazendo baliza. Entendeu? Fazendo. Porque pode dar errado? Claro que pode, gente. Pode dar tudo errado? Pode dar tudo. E quantas vezes não deu? Everton, se ele contar aqui 3 histórias para vocês já vão saber já. Quantas vezes deu tudo errado? Muito. Deu tudo errado. Tentei X, deu errado. Tentei Y, deu errado. H, deu errado. Sim. Vai dar errado.
Você pensa que todos os grandes, assim, ó, penso assim, ó, ai, Paulo Vieira nunca teve problema. Gente, se você tiver por senta com o cara para ver. Não precisa nem ir longe, eu estou falando assim de um caso extremo. Pode conversar com o dono do boteco da esquina da sua casa. Sim. Né? Pergunta para ele, tudo deu sempre, todo dia eu abria, todos os clientes vinham, bebiam, saíam sem brigar. Pagavam a conta em dia, sempre certo. Recebi, nunca ninguém ficou me devendo. Me mostra esse lugar. Eu estou falando do boteco da esquina da sua casa. Teve briga lá dentro, os caras quebraram o bar, saíram sem pagar, ele ficou com contas e mais contas penduradas, beberam o estoque, ele mesmo bebeu o estoque. Essas opções. Cara, e tudo isso deu o quê? Certo. Deu errado, Cláudia? Não, deu certo. Quando o Everton errou, deu errado? Deu certo. Ele aprendeu que desse jeito aqui para mim não serve. Isso vai de encontro com o que eu estava falando com a Thalita ontem, porque a gente estava acessando essa nova ação de trabalho nas escolas. Ter errado, teoricamente não, ter errado de fato, realmente, nessa nossa jornada, não foi um erro, foi um acerto, porque hoje me permite ter facilidade para falar sobre coisas que a escola está fazendo em determinados departamentos e que eu fazia anos atrás e que hoje eu entendo que não funciona. Então, eu consigo diminuir o tempo que aquela escola passaria errando para ela rapidamente corrigir, baseado no erro de quem? No meu erro, que não foi um erro, foi um acerto, porque lá atrás eu achava que estava tudo certo. Poxa, estamos voando. Hoje eu percebo que não. Então, o que você está dizendo é isso. Só que quando você não consegue compreender que o seu erro de não ter conquistado ou realizado tal coisa naquele momento foi um acerto, porque te permitiu chegar hoje no estágio que você está, é onde... Aprendizado, né? Podemos até tratar como aprendizado. Acaba tornando você uma pessoa que fica só vivendo dentro da frustração. E aí entra essa questão que eu queria trazer, Cláudia. Sabendo que você trouxe, falando de coragem, falando de autorresponsabilidade, identidade, coragem, a questão do medo, a questão de você lidar com o processo de tudo isso. Vem a frustração, que é hoje o que tem feito as pessoas irem para esse nível, né? Do que pode e de que leva uma questão de depressão, uma questão emocional muito forte, que ela acaba tendo uma dependência ali de remédio, médicos e tudo mais. Mas a gente sabe que isso tudo se desenvolveu lá do princípio que a gente acabou de falar, que é essa autorresponsabilidade. Como que as pessoas podem sair do nível de frustração? Quando algo no passado não aconteceu, ele continua trazendo ao longo da sua jornada, e até mesmo algumas pessoas ao longo do caminho te relembram sobre aquilo que não deu certo, fazendo até às vezes brincadeiras, insinuações e tudo mais. E você já passou, mas quando alguém vem e fala, você acaba retornando para isso. Como sair desse nível de frustração? Agora eu quero que a gente possa trazer para tudo que nós estamos falando soluções. E a gente poder fazer com que as pessoas, comecem a despertar. Então, para lidar com o medo, a Cláudia acabou de dizer, você enfrenta o medo. Ah, poxa, eu tenho medo que meu filho vá para São Paulo sozinho. Então, deixa ele ir sozinho. Nem que você vá a umas ruas atrás acompanhando ele, deixa ele ir, para ele sentir que ele pode caminhar e você, ao longo do tempo, vai soltando isso. Então, você encara, poxa, eu tenho medo de dirigir numa cidade grande. Então, vá e dirija, enfrenta aquilo, mesmo que alguém sente do seu lado e que você esteja no volante, mas você encarou. Como sair do nível de frustração que hoje as pessoas carregam e que, eu não vou falar 100%, mas que 99,9% se refere ao passado. Como sair da frustração? A gente não vai sair desse lugar nunca mais. O lugar é o mesmo. Vamos voltar lá atrás. Você é quem você é mesmo ou você é quem seus pais construíram? Então, vamos dizer. Seus pais disseram que você não ia conseguir, você não... Fica mais difícil você conseguir, né? Então, em primeiro lugar, você gosta do quê? Porque vamos pensar, Everton,
De onde vem a frustração? De eu fazer aquilo que eu não gosto. Aquilo que não é para mim. Eu não consegui ter orgulho daquilo que eu passei. E não ter consciência das escolhas que eu fiz. Aquilo faz parte de mim. Então, vamos dar, né, trazer um processo simples. Quando eu me formei, eu contei para vocês, sou bacharel em Direito. Por que eu fiz Direito? Porque quando eu entrei na universidade, eu tinha direito a uma bolsa. E eu queria fazer letras, porque eu já queria ser professora. Só que eu trabalhava à tarde e à noite, e letras só tinha no período noturno. De manhã só tinha administração e direito. E aí a minha mãe disse para mim assim, eu gostaria, nossa, faz direito, eu queria tanto uma doutora na família. Eu falo isso dando risada, que é comédia, né? Eu falei, você não sabe quem você é? Eu não sabia quem eu era. Eu falei, nossa, é isso aí, tô dentro. Fui fazer direito. Entendeu? Eu sei quem eu sou? Não. Ó, eu tenho bolsa grátis. Eu, inclusive, não vou citar nomes também, várias pessoas da Vila, que também trabalharam na Universidade de Mogi, que não fizeram faculdade. Todos nós ganhávamos bolsa. Todos os funcionários ganhavam bolsa, 100%. Mas tem algumas pessoas que estavam lá e que não... E tá tudo... E tô falando o quê? Tá certo ou errado? Tô falando nada. Tô contando a história. Sim. A pessoa fez o que ela dava conta. Tá certo? Eu quis usar a bolsa, porque eu gostava de estudar. Só que eu não tinha identidade. Aí minha mãe falou, faça direito. E eu fiz o quê? Fui fazer direito. Usei para quê? Para nada. Nada. Para não dizer que eu não usei para nada, eu já gostava de ler, mas no direito aprendi a ler com mais sistema, com mais organização. Ponto. Só isso. Só isso. Se eu não tenho identidade, eu fiz o que minha mãe queria. A minha pergunta para você é, você está onde você realmente queria estar? Porque se eu tivesse tentado ser advogada, eu estaria onde eu não queria estar. Sim. Não tem identidade. Sim. Entendeu? Então eu vou me frustrar, por quê? Porque eu estou tentando nadar contra a maré. Essa não é a minha maré. Tanto que eu fui dar aula no curso de administração. Então vamos pensar. Se eu tivesse identidade, eu teria falado, não, mãe, eu vou fazer a administração. E dali eu teria construído uma carreira. Sim. Porque é a minha área. O Everton me conhece, a gente começou a conversar aqui antes da gente começar a gravar. A minha cabeça ela faz uns 360. Você vai falando assim, eu vou criando processos, imagens, ideias, conversas sobre negócios. Sim. Eu nem sou formada em administração, meu amigo. Sim. Eu fiz o quê? Pós-graduação, tive empresa de consultoria, e isso foi me dando know-how. Ponto. Foi isso que aconteceu. Entendi. Mas eu, de verdade... Cláudia, falando, você trazendo tudo isso, a gente sempre vai voltar para o mesmo ponto, né? Que é a questão de autorresponsabilidade, identidade, maturidade. Autoconhecimento, saber quem você é, estar disposto a bancar quem você é. A gente pode patinar aqui horas. Sim. Nós vamos voltar no mesmo lugar. Você consegue bancar você. Sim. Você consegue bancar quem você é, o que você acredita, para onde você quer ir. Você consegue chegar. Você não consegue chegar nesse lugar. E aí entra uma questão lá do Rock Balboa, né? No final, não é quantos socos eu dei, mas o quanto eu consegui suportar de pancada, o quanto eu consegui suportar de pessoas por hora me cobrando, me xingando, falando sobre a questão da minha identidade, a questão de reputação. Até quando fala de reputação, isso é muito interessante, né? E eu escutei recentemente que por que você está tanto preocupado com a sua reputação, cara? Qual que é a questão de você ficar pensando nisso, se de fato, como que as pessoas estão te olhando? Meu, quem tem que se olhar, quem tem que ter uma percepção de fato de quem é você com você mesmo, independente do que as pessoas vão dizer. E aí isso é real, é o que cada vez mais eu acredito
Porque as pessoas elas vão te criticar, sendo você indo para o caminho que elas querem ou não, elas sempre vão te criticar. Você pensando como elas ou não, elas sempre vão te criticar. E ainda mais... Você tem coragem de fazer o mesmo. Esse é o ponto, ainda mais num processo que quando você começa a mudar o seu caminho, aquilo começa a trazer resultado, mesmo com desafios, a pessoa ela, aí que começa a crítica aumentar e tá tudo certo. Eu tenho falado isso muito com a Thalita, aí às vezes, até por hora com alguns caras, ele falou, mas como suportar tudo isso? Porque você muito bem sabe, Cláudia, ter uma empresa não é você lidar simplesmente com a entrada para a sua casa, mas aí você, ao longo do tempo, você tem que entender que envolve contas que você tem que pagar, pessoas que você tem que pagar, dívidas que ficaram para trás que você tem que organizar, impostos de uma empresa, toda a estruturação agora comercial. E, além de tudo, clientes que você tem que ter a entrega acontecendo para poder ter a entrada para dentro do seu caixa. E, diante de tudo isso, você também tem que assumir um papel de para onde que nós vamos? Para onde que a gente quer colocar esse negócio aqui? Então, diante de todo o rebuliço do dia, e que é natural da rotina, você também tem que parar e pensar, putz, tudo isso está me levando para onde eu vejo a minha empresa? Então, eu queria que você pudesse trazer um ponto que faz muito sentido para mim. Eu tenho colocado muito nas escolas, enquanto você estava falando, um dos clientes nossos, que é um colégio que a gente atende, e aí eu fiquei olhando aqui, e é coisa de louco, né? Parece que a gente tudo conspira para uma questão que eu falo, caraca, eu estou dando um treinamento que eu comecei com eles menos de um mês. Ontem foi o nosso segundo treinamento, então nós estamos aí completando pouco mais de 7 dias, né, de um projeto de 120. E olha só a mensagem, né? Iniciamos nossa sexta com uma visita e 2 matrículas. Todo dia é dia 30, que eu falei para eles ontem no treinamento. Acordem a partir de amanhã, considerando que já é o último dia do mês e que a nossa meta tem que ser alcançada. E aí a menina colocou, todo dia, dia 30. Obrigado, Educatom. Já estamos colocando em prática aquilo que a gente colocou no treinamento ontem. E aí a mantenedora mandou agora o seguinte, aproveitando, confirmando 7 rematrículas da data de ontem. Ou seja, isso é reflexo do trabalho que o Everton, que a Educatom está fazendo? Não. Isso é reflexo, de fato, desse colégio que entendeu qual é a sua real identidade. Então, quando você... É sua responsabilidade, porque você não vai fazer a matrícula para eles, você cria cria demanda. Mas isso. Você não faz, não está lá para atender, você não está lá para convencer, você não está lá para vender, você faz com que as pessoas cheguem. Mas, então, se eles resolvessem assim, vou atender mal, vou abrir mais tarde, hoje estou de mau humor, esquece. Filho, cada um segura o seu. Eles entenderam a real identidade do colégio e entenderam a real identidade do seu eu. Quem sou eu dentro dessa equipe? Isso. Quem sou eu dentro desse time? Então, é muito daquela frase, né? Se eu acerto, eu olho para a minha equipe e falo, isso é por vocês. Se eu erro, eu olho para o espelho e falo, caraca, onde eu errei? E não jogo a responsabilidade para o meu colaborador, para a minha equipe. Eu vou nessa linha. Porque cada vez mais indo nessa linha, você entende que a resposta está em ti. Tá com você mesmo. Então, assim, olhando para isso, Cláudia, poxa, a gente já está aqui a 1h13, parece que não faz tanto tempo. Você sabe que isso não vai, não. Vamos já pensando nisso, esquece isso aí. Cara, a gente pode conversar por dias aqui, não esquece isso aí. É bom demais, porque assim, dá para se ver que tudo volta para a pessoa, para aquilo que eu sou, para minha identidade, para minha jornada, para as decisões que eu tomo ao longo do caminho, e que se eu erro numa decisão, eu pago por aquela responsabilidade também, eu devo pagar por ela, e tá tudo certo. Mas para a gente ir para esses finalmente e a gente entender também caminhos, né, que as pessoas precisam traçar para elas poderem vivenciar no âmbito aí da educação, no âmbito do ensino. Entendendo a quantidade de informações que hoje nós recebemos por conta da internet, entendendo a quantidade de responsabilidades que uma mantenedora de uma escola, uma professora, um colaborador, um coordenador assume, como não deixar de cuidar desse eu? Como não deixar
que a minha rotina me engula, que é o que a gente escuta, né? A pessoa não consegue, às vezes, parar para comer, ela não consegue fazer uma atividade física, ela não consegue ter um momento para ela de ir fazer um cabelo, uma unha, bater um papo mais tranquilo, sem pensar no que de fato tem que entregar amanhã. Como eu não me perco no caminho diante de tanta coisa? Então, aí eu já acho, eu entendo, eu sei a resposta, mas eu acho mais difícil de lidar. Por quê? Porque a gente está vivendo para fora, não para dentro. A sua questão é que resultados eu vou ter, que resultados eu vou gerar, como é que eu vou pagar os boletos. Então, você está sempre olhando como é que você vai lidar com aquilo que está fora de você. E para você se cuidar, você precisa estar olhando para o que está dentro de você. E a pergunta básica é: como eu estou me sentindo hoje? Eu estou cansada agora? Eu preciso de 5 minutos de descanso. Ponto. Não posso descansar 5 minutos. Por quê? Porque eu tenho que responder 15 e-mails, 10 WhatsApps. Então, isso é sobre é com você. A gente vai voltar no mesmo lugar toda hora. É sobre você. Por quê? Então, mas você está falando isso porque você não tem os boletos para pagar? Porque você não respondeu o e-mail aqui, eu perco o cliente, e aí quem vai pagar os boletos? Tá tudo certo, meu filho. Tá tudo bem. Só que você tem que saber que é isso. Não estou dizendo que está errado, só que você tem que saber que é isso. Sim. E aí, a hora que você tiver um burnout, né, um burnout, burnout, se você tiver uma crise, se tiver um infarto, um mês de AVC, uma crise de estresse profunda, você senta e responde o e-mail. Entendeu? Porque para ter a empresa dar lucro, é preciso trabalho, é preciso que você se dedique. Não conheço nenhum empreendedor que trabalhe 8 horas por dia. Nenhum. Me apresente, por favor. Eu sou louca para conhecer um empreendedor que trabalha 8 horas, menino. Porque isso não existe. A pessoa trabalha 12, 15, 16. É isso. Mas tem que ter consciência que em um determinado momento, vai chegar um momento que você vai precisar ter consciência que você precisa parar 10 minutos para não fazer nada. E eu não estou falando de horas, não. Eu estou falando de 10 minutos. Sim. Parei, e quando eu estou falando nada, é nada, viu, gente? Né? Não, aí eu olhei o celular. Não é. É nada. Quando é nada, é nada. Sentei 10 minutos, assim, dei uma relaxada, e vou sentindo. Presença. Quando a gente fala presença, vocês ficam vendo assim, esse pessoal do holístico aí fica falando de presença. Deve ser porque não é inútil. Tanta gente falando, deve ser um negócio bem nada a ver. Sim. É presença de verdade. Eu sinto a minha bunda na cadeira. Sim. As minhas costas no encosto da cadeira. Eu percebo como é que está a temperatura aqui, ó. Tá calor, tá frio? Como é que eu estou respirando? Gente ansiosa, gente, nem respira. Respiração é curta assim, ó. Respira. 10 minutos. Eu estou falando de 10 minutos. Mindfulness puro. Sim. Presença. Estou aqui, peguei a cadeira, estou sentindo a alça da blusa, o colar. E aí eu vou sentindo que está duro, vou relaxando devagar. 10 minutos. Voltei para a batalha. Dali mais 2 horas, eu tiro mais 10. Eu estou falando para você parar 1 hora? Não, eu estou falando para você parar 10 minutos. Sim. E aí você dê um tempo do seu corpo, porque o corpo, gente, é de uma importância, que daí a gente já começaria a falar de outra coisa, mas assim, para você entender a importância do corpo. Todo mundo fica pensando, temos que rezar pela alma. Cuida do seu corpo. Porque o seu corpo é instrumento de estar aqui, você está aqui, não importando no que você acredita, se depois você vai ter vida após morte, se você vai ficar dormindo, esperando a volta do Senhor, não vamos discutir isso. Eu não discuto isso. Sim. Mas neste momento que você está aqui, o seu corpo é o seu instrumento. Não, e é bíblico, né, Cláudia? Falando também das Sagradas Escrituras aí, que é o que mantém, independente de religião, mas é a base. Biblicamente está escrito que o corpo é aquilo que conduz a gente para ir de encontro com o que Deus está preparando para a alma. Então, se eu não cuido do corpo, como que eu consigo conduzir até a alma? Não dá. Não tem. Então, cuide. Esses 10 minutos que parecem... Não, mas isso é pouco. Se você conseguir parar 15, melhor. Se você conseguir parar meia hora, melhor ainda. Mas se você não consegue parar nada, 10 minutos. Mas quando eu falo 10 minutos, não é com celular, não é 10 minutos do nada, sabe? Pastor Cláudio, caixinha do nada. Sim. Tem ali 10 minutos ali. Claro que os pensamentos vão vir, gente, óbvio.
Boleto X não respondia o e-mail, não. Então, mas de verdade, 5 minutos depois, 5 minutos antes de responder, realmente, tudo isso vai mudar? Não, então, 10 minutos, relaxei, percebi meu ombro, fui lá, tomei uma água, né? Tomei um café, cada um toma um chá, um refri, dei ali um tututu, renovei minhas baterias. Isso. Voltei, cuidei de mim. Sim. Porque você vai ter que lidar com você. Você pensa que está lidando comigo. Sim. Se tudo que eu falei aqui para você que está ouvindo, se tudo que eu falei para você, vários momentos falou, é uma louca, não tem nada a ver com o que ela está falando, ou doeu em você, presta atenção. Presta atenção. Porque quando não é nada, gente, não significa nada. É. Se a pessoa falou não é nada, nem do lugar eu saio. Sim. Continuo respirando brisamente aqui. Não tem nada a ver com o que a pessoa está falando. Se o que eu estou falando, ou que qualquer outra pessoa que o Everton trouxer aqui, o próprio Everton falar, te incomodar, é porque dentro de você tem ressonância. Sim. Para o bem ou para o mal. Porque vai ter gente que vai falar, a mulher falou, nossa, super legal, o que ela falou tá certo. Vai ter gente que vai falar, é porque ela não vive a minha vida. É porque ela não sabe como é que é aqui na minha casa. Eu não sei mesmo. Posso mandar a real para você? Não estou nem aí. Não quero nem saber, Você acha que eu estou plena aqui sem problema? Não, filha. Os meus, que eu mesmo criei. Vou ficar preocupado com você, eu tenho que preocupar com o meu. É isso aí. Eu criei os meus. E dentro disso, Cláudia, o que você traz assim gera muita reflexão. Eu acredito que é para onde as pessoas pouco estão olhando. O olhar para fora, eu digo que para você estar bem fora, você precisa estar muito melhor dentro, né? Então, para eu poder minimamente estar feliz com o que está rolando fora, eu tenho que estar 100%, absurdamente, extraordinariamente bem comigo mesmo, aqui interno, grato, feliz, mesmo com as dificuldades, né? Eu falo para a Thalita assim, e às vezes quando eu converso com algum amigo ou outro, eu falo, até recentemente com um colaborador nosso, ele é próximo da gente, né? Eu falei para ele, tá vendo? Vão dizer que foi fácil. Se recorde bem, vão dizer que foi fácil e eu quero que você possa considerar que quando dizerem que foi fácil, você se recorde dos momentos que a gente está tendo, porque é uma agenda insana, né? É uma reunião a cada hora, é almoço e café da manhã que você não faz no horário, que você tem que ir mais tarde, academia que você vai começar 00:30, 1h da manhã, e tá tudo bem. Também os desafios para você equilibrar todos os pratos, porque você tem a sua empresa, mas antes da sua empresa tem a sua família, tem sua esposa, tem seus filhos, tem a questão da sua conexão com Deus, tem os demais parentes que se sentem também ali necessitados de ter a sua relação, a sua proximidade, tudo isso ao mesmo instante, tudo isso junto, né? Então, dentro desse ponto, eu quero pedir para você depois, para a gente gravar um outro podcast, porque eu quero que a gente possa falar sobre energia. Nem chegamos lá, hein? Nem chegamos lá. Porque isso eu gosto muito, eu quero que a gente possa falar de energia, eu quero que a gente possa falar sobre, eu não sei se vai nessa linha também, sobre a questão quântica aí, que eu acho que é massa a gente tratar, eu quero muito sobre esse assunto, que eu acho que é importante. Eu quero também a gente poder falar sobre esse aspecto da espiritualidade com mais profundidade. Eu quero que a gente possa falar sobre ambiência, frequência. Eu quero que a gente possa trazer um outro podcast falando disso, porque aqui no EducaCast, de fato, a gente tem essa percepção de trazer o olhar para o mantenedor, para o dono de escola, para quem é da área de educação, como ele pode aumentar os seus resultados dentro do seu dia a dia. Mas eu considero, e todos os dias eu venho tendo cada vez mais a certeza que eu posso ter uma escola linda, uma infraestrutura top, um material didático excelente, um sistema de ensino surreal, professores bem gabaritados, porém, se eu não me observo, se eu não sei quem eu sou e se eu não trago essa percepção para minha equipe, o meu colégio não vende mais, não bate meta, não tem resultado, e aí a gente se pergunta, nossa, mas eu tenho tudo que é de melhor, mas o outro que não tem tudo que eu tenho está melhor do que eu financeiramente, com resultado. Por quê? Será que ele não está olhando mais para ele do que para o negócio e isso está fazendo ter mais resultado? Então, eu quero num próximo podcast
Será? Será que é isso? Será que é isso, cara? Será que é falta de coragem? Será? Será que está com medo de arriscar? Será que não está olhando para as pessoas? Será? Ih, tem tanto será aí, viu? Tem muito, tem muito. Então, assim, será? Eu quero muito que a gente possa trazer num outro podcast uma parada dessa, que eu acho que vai valer a pena falar sobre isso. É muito importante. Eu até falei no final de semana para uma pessoa do nosso time que eu falei, cara, ele falou, putz, Tom, mas tá com muita coisa, cara. Eu tô vendo como você tá sinceramente. Eu falei, meu irmão, não tem como voltar para trás. A parada vai ser intensidade nesse nível. E assim, não fique preocupado comigo não, meu irmão. Foca no seu. Entrega o melhor que você puder. Comigo, deixa comigo mesmo, com a minha esposa, com a minha família, que a gente desenrola. Mas eu preciso que você entregue o seu melhor. Por quê? Não tem como a gente deixar de arriscar. Putz, mas vamos mais lento. Eu falei, meu brother, isso não existe. Minha cabeça não está na visão que você tem. Minha cabeça já está daqui 6 meses, 1 ano. Não que eu estou deixando de viver hoje. Eu estou vivendo hoje. Mas a minha percepção e a visão que Deus tem me dado, eu já estou conseguindo visualizar a empresa daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, cara... Não, mas mesmo que você não esteja... vendo, não há problema nenhum. No começo, não existe isso. Toda empresa começou do mesmo jeito. Sim. O que eu sugiro, aí apenas uma sugestão, não se perca ao longo do caminho, porque isso também é fácil. Sim. Mas nesse começo, não há muito o que você fazer. Se você não estiver à frente, tendo as ideias e colocando as ideias em prática, quem fará isso? O seu funcionário? Existe um porquê da pessoa ser funcionário e você é o dono da empresa, que a gente não precisa discutir agora, mas ela é real. É real, sim. Senão ele teria a própria empresa. Sim. Fato. Pode ser que uma hora ele tenha, tá tudo bem. Sim. Mas agora, neste recorte, você é o dono e ele é o funcionário, seja lá quem for, e eu não estou discutindo bem e mal de novo. Sim. Não, tudo está certo. Eu quero que vocês entendam. Qual é a minha visão? Tudo está certo. Porque é o que você dá conta no momento. É isso aí. Tá tudo bem. Agora, nesse momento, você é o dono da empresa e ele é funcionário por um motivo claro. Sim. Neste momento, você dá mais atenção para a empresa do que para sua esposa e para os seus filhos. Ponto. Sim. Sim. Porque não tem como. E tá tudo bem. De novo, não é a discussão certa e errada, neste momento, para que eles tenham um futuro melhor. E eu também. E outra, tá bem alinhado. Aqui, na pegada. E é alinhamento. Esse ponto é alinhamento, Cláudia, porque foi um ponto que eu trouxe muito forte para a Thalita nesses dias atrás. Eu falei, vida, eu preciso, olha só, além da semana, a gente tem um horário bem organizado durante a semana para a gente à noite estar com as crianças e tal. Eu falei para ela, mas eu preciso de mais. Ela falou, como assim? Eu falei para ela, eu preciso de sábado e domingo até as 2 horas da tarde. Tá tudo bem? Entenda que, se tivermos uma festa, um aniversário, qualquer compromisso antes desse horário, nós não conseguiremos ir. Ou você pode ir, eu vou chegar depois, mas o meu horário de trabalho vai ter até as 2 no final de semana, porque eu entendo que eu também tenho que ter tempo com vocês. E aí, se as crianças dormirem, se ela for descansar, obviamente, o que eu vou fazer nesse momento? É a win, cara. Eu vou abrir o notebook e vou ver o que eu preciso de adiantar ou entregar. E aí ela falou, eu falei, vida, entenda que agora tá tudo certo. E aí eu falei com as crianças também. Eu falei, olha, papai vai aos finais de semana, sábado e domingo, sair bem cedo e chegar depois do horário do almoço, 2 horas da tarde, se vocês puderem aguardar, porque a gente precisa de entregar mais. O papai quer construir isso. Vamos todo mundo junto? Foi muito legal, que as crianças falaram, tá tudo bem, papai, vamos sim. Falei, vocês não querem poder viajar, passear, ter também mais estrutura financeira daqui a um tempo? Além disso, a gente também não quer ajudar mais pessoas. Eu sempre falo muito disso, né? Porque eu vejo que a minha prosperidade, ela não só transborda na minha vida, ela transborda para todo mundo que fez parte da minha jornada. Eu penso assim, por isso que eu vejo que quando eu volto para a vila, falo com você, falo com a galera assim que eu tenho sempre como muita referência, bato um papo com os meus pais, bato papo com alguns tios, converso ali um pouco com alguns amigos e tal, eu falo, caraca, meu, é isso. A minha prosperidade vai permitir facilitar aquele processo. Eu olho para aquela vila industrial, às vezes eu chego ali, eu fico emocionado, que eu falo, caraca, o que me conecta com esse bairro até hoje?
mesmo eu saindo, o que me conecta com esse lugar, cara. Porque eu chego e falo, eu já falei para a Thalita milhares de vezes como que eu vejo ações que a gente vai fazer no bairro de acordo com aquilo que a gente está prosperando. E ações assim, de, por exemplo, você pegar todas aquelas casas e você falar, pô, gente, vamos de fato todo mundo viver pelo menos minimamente bem, sabe? Eu sei que tem gente que tem uma casa aqui no bairro que é top, mas tem um outro ali, cara, que nem telhado, que ele não tem nem forro, véio. É telhado direto, com um buraco que cai água dentro, que o sofá dele é madeira, cara, e com um filho pequeno. Meu irmão, vamos... Eu tenho essas questões minhas, assim. Então eu digo que o alinhamento também, quando você traz para a família, faz muito sentido, porque todo mundo entende que é o win agora. Não que vai deixar de ser, mas agora precisa ser muito mais. Então, isso é massa, porque a energia conspira positivamente, todo mundo está bem, ninguém reclama. Mas aí eu vou falar duas coisas para você, importantes. Vai porque você tem que ir, eu entendo isso. E eu repito para você, não se perca no caminho. Isso é muito importante. Então, dê prazo. Sim. Por quanto tempo você realmente vai precisar isso? Por quê? Os seus filhos são pequenos, e eu disse para você, no meio desse podcast, que a nossa identidade é formada até os 7 anos. Sim. E os seus filhos, eles não estão atentos só ao que você fala, eles estão atentos ao que você faz. Sim. Muito mais do que o que você fala. Sim. Então, vamos pensar. Se você trabalha domingo, se você não está lá, se você chegou atrasado e eles estão vendo isso, alinhe essa interpretação. Que eles podem interpretar que, então, trabalhar é muito mais importante do que estar com os filhos. Entende? Sim. Então, você tem que... entenda que você é o adulto. Eles são crianças. Sim. Aí você vai falar para mim, não, Cláudio, mas eu estou fazendo isso por eles. E eu quero que você compreenda que você está fazendo por você. Sim. Nós sempre estamos fazendo por nós. Nossa, é isso aí. Apenas a gente estende. Porque existe muito amor aqui, eles virão comigo. Mas você está fazendo porque dentro de você, Everton, existe essa gana, existe esse lugar, existe essa necessidade, existe esse ímpeto, e isso tem que ser claro, porque senão já você está transferindo responsabilidade. É fato. Fiz isso por vocês. E aí, gente, terminando aqui o podcast, eu quero que cada pessoa que a gente conversou aqui hoje, que escute esse podcast até o final, pense nisso que eu estou falando com relação aos seus pais, com relação a você. Talvez você esteja preso em algum lugar justamente porque você está fazendo por alguém. Isso é na sua cabeça, essa leitura. Estou fazendo isso pela minha mãe. E aí, obviamente, você não vai conversar comigo, mas se você conversar comigo, por favor, não minta para mim. Sim. Você está fazendo isso porque você não dá conta de fazer diferente disso. Sim. Você não dá conta de fazer diferente disso. Não tem identidade, ou a sua identidade é essa. Você acredita que você sendo desse jeito, todo mundo vai ver que você continua sendo uma boa pessoa. Olha, cuida da mãe dela. Você vê, menina, não casou, ficou com a mãe. Olha que pessoa boa. E a pessoa lá raivosa, nervosa, frustrada, depressiva, botando a culpa no terceiro. Não fiz nada da minha vida porque eu fiquei cuidando da minha mãe. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Sim. Estou dizendo para você, assuma a responsabilidade e encontre as melhores soluções que você puder. Sim. As melhores soluções que você puder. Tá certo? Porque depois, não adianta, essa discussão ela é inútil. Lá no final, a pergunta que você faz para você é por que eu não vivi a minha vida? Então, tudo isso tem que ser muito nítido, sem firulas, sem conversas fiadas. O Everton quer ser um grande empresário por ele, e claro que isso vai se estender para a Thalita e para as crianças. Óbvio. Sim. Óbvio. Mas também não adianta lá daqui a 20 anos você olhar para trás e ver que você não tem vínculo com seu filho. Porque não dá para voltar aqui e falar, peraí, deixa eu refazer e criar o vínculo agora. Não dá. Sim. Eu atendo pessoas. Não dá. Você pode criar alguma forma, mas não é a mesma forma. Então, assim, quando você estiver... Então, se você estabeleceu até 2 horas, estabeleça até quando vai isso. Sim. E mesmo que isso se estenda depois das 2 horas, obviamente, se eles estiverem dormindo, se eles estiverem... Você vai. Mas se eles estiverem acordados, esteja presente. Dê tempo de qualidade. Olhe Sim. nos olhos dos seus filhos. Conte história de criança. Você não sabe, o papai foi atender, a mulher falou... Meu, dá vontade de dar uns
uma surra. Tem como. Vamos falar de Toy Story, vamos falar de... Sei lá, eu tô viajando aqui, você entendeu? Vamos assistir o desenho, blá, blá, blá. E quando assistir o desenho, assista o desenho. E é muito assim, massa. Assistindo o desenho, mas qual a questão? Deixa o celular. Você não está assistindo desenho com seu filho? Assista o desenho. Ele vai perguntar, você viu, papai, que o coelho saiu da cartola? Você vai responder, meu, bacana pra caramba. Mas vendo, né, assim, ó. O quê? Saiu da cartola? Ah, bacana. O seu filho está vendo. O seu filho está vendo. E não importa crianças... o que você fale, ele está vendo que você não está vendo o desenho de verdade, que você ficou no celular, que você não deu atenção, que é mentira, que você briga com a mãe dele. Ele está... Não se iluda. A criança não vê. A criança vê o que você faz e o que você não faz. Verdade. Meu pai nunca estava lá. Ela está sabendo. Não, meu pai nunca estava lá. Eu fui olhando para trás, você acredita que você perguntou para mim como era o meu passado e meu pai nunca estava lá? Pronto, assunto encerrado. Então, apenas aqui, a título de... mentoria. Conselho mesmo. Eu sempre fiz isso por você e está tudo certo. Sim. Cuidado com isso. Sim. Depois que você perdeu o caminho, não tem retorno com seus filhos. Sim. E lá no fim, eu vou contar para você qual que é importante. Depois de 20 anos que a gente está no mundo empresarial, e aí a gente perdeu o vínculo com o filho da gente, a gente fala, meu, o que eu estou fazendo? Porque você vai ter que se encarar, não é encarar o outro. Quando você olha no espelho e fala assim, eu não consigo ter um diálogo com meu filho, você pode querer colocar na conta do seu filho. Não, porque eu dei tudo e ele não reconhece. Mas isso é o que a gente conversou o tempo todo. Autorresponsabilidade, identidade, coragem de fazer o que precisa fazer. Está frustrado? A responsabilidade é de quem? Quem que não criou vínculo com seu filho? Porque ele é criança, ele era criança. Ele que cria vínculo com você? Agora o cachorro, o poste está mijando no cachorro? É fato. E isso que você está falando, Cláudia, é muito importante. Muito sério. Eu agradeço, e é sério, fato, e é muito importante porque eles esperam, olha só, a minha parte da manhã, olha como tem sido. O Henrico agora ele vai, acorda 7 horas, ele vai no lado da cama e fala, papai, quero brincar. Porque antes de vir para o escritório, o que eu estou fazendo? Ele já está acordando querendo brincar, ir na casinha e tal. Falei, beleza, vamos embora, afinal, tal. Quando chega para eu ir, ele fala, pô, papai, fica. Eu falei, não, vamos fazer mais uma corrida que eu vou. E ali eu já sinto que ele falou, pô, legal, massa, a gente estava presente, já a gente vai poder estar junto, legal. A Estela, ela faz ao contrário. Ontem, era praticamente... o Henrique dormiu cedo, quando foi 7 horas, 7h30, ela, papai, vamos brincar de cavalinho? Vamos brincar na casinha? E aí, cara, é entrega total. Então, o que você está falando é real. É real, porque mesmo que eu esteja 1 hora, 2 horas neste momento, tem que ser aquela 1 hora, aquelas 2 horas, mas assim, totalmente ali. Presença. Porque ele sempre é real. E eu falo para a Thalita aqui, até meio contraditório, né? Quando lá em 2020 nós decidimos empreender, e a Thalita, quando ouvir e assistir o podcast, ela vai se recordar, qual foi o principal motivo da gente poder empreender? Ela queria ser muito mãe, eu também queria muito ser pai, a gente tem os nossos filhos, o nosso ponto foi para a gente poder ter tempo com as crianças. Para a gente poder ter tempo com as crianças, porque a Thalita teve a presença ali da mãe, né? Menos do pai, mas mais da mãe na jornada. E eu não critico, sou grato a tudo isso, mas os meus pais sempre trabalharam muito, como trabalham até hoje, que eu falo, caraca, eu preciso dar a eles um momento para eles poderem desfrutar, sabe, descansar mais, acordar a hora que quer, porque eles trabalham muito, acordam muito cedo, têm várias responsabilidades. Mas eu lembro que na minha infância, nessa pegada insana, que era ainda maior deles, tinha o desafio, que eu entendo hoje, também de um casal, como marido e mulher, os desafios de medos de um, seguranças do outro, frustrações de um. E aí, isso era natural acontecer, as situações em que eu sou grato e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu lembro que, poxa, ali estava a questão deles sempre estarem trabalhando e eu não. Então, quando eu olho hoje, eu falo, poxa, eu preciso ao mesmo tempo ter ali um momento com as crianças, sabe? Eu preciso ter um momento de poder, graças a Deus, hoje, o esforço dos meus pais, eu penso assim, né?
o esforço e a dor dos meus pais de não estarem presentes em alguns momentos comigo, mas que não deixaram de estar presentes, entendam bem, deixar de estar presentes em alguns momentos, permitiram com que eu pudesse hoje ter esses momentos com as crianças. Isso. Então hoje eu consigo. Honre isso. Né? É muita honra, porque hoje eu consigo tomar um café com eles, eu consigo almoçar com eles. Às vezes o papai não consegue tomar um café, não consegue almoçar, mas leva para a escola, busca, a gente janta, dá banho ali à noite. Então isso foi também reflexo de toda a questão do tempo que os meus pais não tinham tanto presente comigo e com meu irmão. Então, assim, essa situação que você falou é real, porque no mundo do empreendedorismo você vai conquistando, vai tendo e vai querendo e mais e tal. E a Thalita, ela sempre teve no passado uma questão de desfrutar muito mais do que eu. E que eu falo desfrutar, desfrutar até nas dificuldades. Ela sempre me falava, vida, vamos viver o hoje, vamos agradecer por hoje, tá tudo certo. E eu era um cara que eu me incomodava muito pela situação que eu estava. Mas ao longo do tempo com o casamento, a gente vai se moldando ainda mais, né? Porque você vai convivendo com uma pessoa que ela vai entrando para dentro de você e você vai entrando para dentro dela. Então, vai se misturando. Aquilo que você era, ela vai passar a ser um pouco. O que ela era, vai passar a ser você. E aí, isso me ajudou e tem me ajudado muito, né? Nessa questão de ansiedade, nessa questão de aproveitar e agradecer por aquilo que a gente tem. Tá tudo certo, aquilo que a gente ia construir, mas eu agradeço pelo hoje. Então, massa, Cláudia. Obrigado pela essa mentoria. Obrigado pela essa conversa que eu digo que vale muito a pena para toda uma jornada que a gente está vivendo. E vamos gravar mais um outro podcast, já digo para a galera, mais para a gente falar de energia, de quântica, de espiritualidade, umas paradas que eu tenho curtido muito e que eu falo, cara, faz sentido. Fechou? Obrigado, viu? Nada, tamo aí, tamo junto. Para finalizar, então, eu queria que você pudesse... Eu vou copiar um cara que eu gosto muito, que é o Joel J, ele sempre pede, né? Vamos considerar que a sua mensagem vai chegar nos 4 cantos para o mundo inteiro ouvir. Eles vão passar um outdoor que vai chegar na boca de todo mundo vai passar por aquela rua e vai ver aquilo que está escrito. Qual que seria essa mensagem que você quer deixar para as pessoas? Entenda que você é a pessoa mais importante. O restante vai ser só extensão. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Lá na frente não adianta nada chorar por aquilo que você não fez. Aquilo que você deixou para trás, aquilo que você passou. Entenda isso. Cuida de você. Quando você é bem cuidado, você estende. Quando você é mal cuidado, você suga. Cuida de você. Cuida com cuidado, presta atenção. Você vai ver que as coisas vão fluir. Cuida de você. Cláudia, obrigado, viu? Valeu pelo seu tempão aí, valeu por essa 1h42. Que se deixasse a gente ia ficar mais tempo, tinha mais assunto, mas eu acho que isso foi muito massa. Espero que nesse próximo podcast a gente possa gravar presencial, que eu acho que aí a gente vai conseguir fazer umas 2, 3 horas de podcast tranquilamente. Tá virando livro já isso aí, né? Aí não dá, né? E vamos fazer, quem sabe não? Por que não? Por que não virar um livro? Eu escrevi um livro, vou deixar aqui para vocês. Eu vou escrever um livro, não. Escrevi um e-book, ele será gratuito, vai estar lá no meu perfil em breve. Boa. Para as pessoas que são dependentes emocionais. Boa. Se chama Dependência Emocional Depende de Você. Então, muitas pessoas vão se encontrar ali. Mas quando for, eu aviso o Everton, deixo o link, é gratuito, você pode ir lá baixar, tem vídeos dentro do e-book, tenho certeza que você vai, para muitas, principalmente para as mulheres, né, que esse é um universo mais feminino, ainda que existam homens, mas as mulheres costumam ser mais dependentes emocionais, você vai encontrar um porquê você faz o que você faz, e às vezes você não sabe. Massa. Então, se for mais pertinho, eu aviso o Everton, e aí ele divulga aí, quem quiser achar ali gratuito, vai ser feliz com o livrinho. Fechado. Cláudia, obrigado, tá? Boa noite. Boa noite não, né? Hoje a gente está de dia ainda. Bom dia. Excelente Aqui dia. Ficou meio oscilando, uma hora está claro, uma hora está escuro, mas enfim, estamos de dia. Tá tudo certo. Bom demais. Foi bom poder ter esse momento junto aqui, tá? Ficar com Deus aí. Obrigadão. Até a próxima. Tchau.